Olá pessoal, Eletrosat SegBM hoje com mais um vídeo informativo para vocês. Ok pessoal? Hoje nós vamos falar um pouquinho desse vídeo, aquelas instalações que o cliente fala para você assim, ó, transforma aquela tomada ali para mim em 220, tá? Ou então ele fala para você o seguinte, outra versão, ele fala, deixa a tomada lá, que na hora que eu quiser transformar em 110, 220 eu transformo. Então tá aí, gente, ó. A regra é a seguinte: não se faz tomadas 110, 220 ou 127, 250 com 3 fios, ok? Fase e neutro. Em alguns lugares, tá? Em alguns lugares, neutro e fase, vamos supor que seja 220, não tem 110, não é o nosso caso aqui. Nós estamos em Feira de Santana, Bahia. Aqui em Feira de Santana nós temos neutro com fase 110, neutro com fase 110 e fase com fase 220. Então vamos lá. Aqui eu fiz o seguinte, gente, se alguém criticar o desenho, eu fiz um desenho bem simples, de uma forma que todo mundo possa entender, né? Na maioria das pessoas possa entender. Então vamos lá. Mesmo assim explicando, isso aqui é uma tomada, eu coloquei assim para que vocês entendessem. Eu não coloquei o terceiro pino, porque aqui não está em questão, tá? Eu não coloquei o terceiro pino da tomada aqui, ó, porque não está em questão, essa questão do aterramento. Nós vamos falar essa questão aqui. Então vamos lá. Vamos supor que você fez uma instalação, que você tem fase, neutro. Aí você chegou aqui na primeira tomada, você pegou a primeira fase aqui, ó, colocou nessa tomada. Na segunda tomada também, tá? Aqui, essa primeira fase. E aqui você pegou o neutro. Vamos lá, pegou o neutro aqui, passou por aqui. Isso aqui é um cavalete, né, gente, para não fechar curto. Aí você chegou aqui, você desceu, ligou nessa tomada, tá? Você ligou aqui nessa tomada o neutro, tá? E nessa outra tomada aqui também você ligou o neutro. Só que essa terceira tomada, o que é que acontece com ela? Vamos acompanhar ela aqui, o cavalete. Quando chegou aqui, ó, tá? Ela tá ligada na fase. Tá vendo? Essa tomada, ela tem um cavaletezinho aqui para não fechar curto, né? Por causa dela aqui. E ela tá ligada aqui, ó, na segunda fase. Então vamos lá. Um outro detalhe, todos nós sabemos que quando nós ligamos um equipamento aqui, eu coloco um equipamento aqui nessa tomada, o que é que acontece com ele? A tensão ou a corrente circula por aqui, vai e retorna para o outro ponto ali, para esse ponto aqui. Então existe, na verdade, uma circulação de tensão. Ela entra no equipamento, retorna, tá? Da mesma forma que em cima também, ela vai por aqui, aí ela retorna para cá. Então vamos supor que aconteça um problema aí fora na concessionária, né? Aqui na Bahia Coelba. Vamos supor que por algum motivo o neutro da concessionária, esse neutro aqui, ó, vamos supor que ele tenha rompido, tá? Ele rompeu aqui, então vamos lá. Quando ele romper aqui, esta tomada que estava 110 ou 127, que estava ligada no neutro, juntamente com essa também aqui, que está ligada no neutro, percebemos aqui, né? Aqui, parece que tá ligado aqui, gente, mas não tá não, viu? Aqui, aí o que é que vai acontecer? Essa fase aqui, olha ela lá, deixa eu afastar aqui, dar um zoom para vocês perceberem. Aquela fase aqui, essa fase aqui embaixo, tá? Essa fase, ela tá ligada, né? Nessa tomada. Então, quando romper aqui, essa fase aqui, ela vai circular pelo equipamento que estava ligado, vai percorrer até aqui, aqui o neutro foi rompido e ela vai jogar a primeira fase aqui, ocasionando 220 volts nessa tomada que era 110 anteriormente. Então a regra é, se você tem uma tomada 127, ela deve ter o seu disjuntor próprio aqui, ela deve ter o disjuntor dela aqui na fase, né, do 110, e se ela for 220, ela deve ter um disjuntor bipolar nas duas fases, independente de neutro e fase. Então esse é o motivo que um bom profissional, ele não aceita esse argumento do cliente. Deixa lá, tomara que na hora que eu quiser transformar 110, 220. Tá, aí alguém pode dizer também, pô, é muito difícil um rompimento da concessionária. Não, é a coisa mais fácil do mundo, é um neutro romper aí da rua, um conector desse da Coelba, ele dá um mau contato, e aí o que é que acontece? Vocês, algumas pessoas já devem ter percebido isso, faltou energia na minha casa, não, mas tem uma parte da casa que está funcionando. Esse motivo é porque você tem
fase e fase, que no nosso caso aqui fase 110 com neutro, e a outra fase lá em cima, ó, ela aqui, 220. Então você tem duas fases. Então, quando você instala uma tomada 220, obrigatoriamente, seguindo a NBR 5410, que rege segurança em eletricidade, você deve colocar um disjuntor bipolar para proteger essa tomada. E colocar um disjuntor monopolar, aquele de um tracinho só, aquele disjuntorzinho para proteger sua rede 110. Então, jamais fazer isso aqui. Eu sei que os pica-fios da vida aí faz. Eu sei que o seu José Faísca da Silva, né, também faz. Mas é eles que fazem. Nós estamos aqui de uma forma bem simples explicando isso para vocês. A Eletrosat segue BM com mais esse vídeo informativo para vocês.